informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem no seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem no seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa dessa quarta-feira, dia 20 de setembro, levando para vocês os seguintes destaques. Bancada Ruralista pede prorrogação do prazo de adesão ao Fundo Rural. Mais de 200 filhotes de papagaios apreendidos pela PMA no estado. Próxima safra de soja de Mato Grosso do Sul será ajustada para baixo. Produtor deve ter cautela para iniciar o plantio, orienta o Clima Tempo. E disparou o uso de fungicidas protetores no Brasil. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes, defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E na Viraí, na Rua Brasil, 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira. Mais um dia com predomínio de sol nessa quarta-feira na região de Dourados. Dia com poucas nuvens e sol, e não chove. Calor batendo nos 36 graus. Estamos há 32 dias sem chuva em Dourados, apesar da média histórica ser para esse mês de 102 milímetros. Hoje começa a lua nova. Você sabe que o leite é fonte de cálcio, vitamina B2 e B12, vitamina A, vitamina B6 e minerais, fósforo, potássio, zinco e magnésio. É um alimento importante desde o nascimento até a fase adulta, indispensável na sua vida. Por isso, para o seu dia a dia, prefira o Leite Cambi, um produto puro, sem conservantes, produzido em Dourados. O Leite Cambi é saúde em sua mesa. Fone 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado do gado gordo voltou à ativa ontem, depois de 3 dias parado na região de Dourados. O frigorífico Brasil Global de Guia Lopes pagou R$ 135,00 à vista pela arroba do boi gordo. O Friboi de Ponta Porã ofertou R$ 137,00 com 30 dias. Pela arroba da vaca gorda, o Brasil Global ofereceu à vista R$ 125,00 e o Friboi R$ 127,00 a prazo. No disponível em Dourados, saca de milho a R$ 20,00 e a de soja a R$ 58,00, informou a GD Corretora. O dólar comercial fechou ontem valendo R$ 3,13 para a venda. Tudo que se planta dá nessa terra, fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Sêmen Barra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Sêmen Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroséries, lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comid Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado.
O clima quente e seco dos últimos dias interrompeu os trabalhos da colheita da mandioca, cenário que, somado à baixa disponibilidade de lavouras do segundo ciclo em todas as regiões, reduziu a oferta da raiz, impulsionando as cotações. As quedas, porém, foram limitadas pelo aumento da procura, principalmente por parte das fecularias. Assim, o valor médio a prazo para a tonelada de mandioca posta fecularia entre 11 e 15 de setembro foi de R$ 518, valorização de quase 38% na comparação com o mesmo período de 2016. Mais de 200 filhotes de papagaios foram encaminhados para o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, o CRAS, em Campo Grande, para passarem por reabilitação, visando que eles recuperem a saúde para retornar à natureza. As aves foram vítimas de tráfico de animais silvestres. No dia 6 de setembro, 32 filhotes começaram o tratamento. Eles foram encontrados dentro de uma caixa na garupa de uma motocicleta conduzida por jovem de 18 anos que foi multada. No último sábado, mais 175 filhotes chegaram de Bataguaçu. Eles foram apreendidos enquanto eram transportados em um carro. Ao perceberem a fiscalização da Polícia Militar Ambiental, os ocupantes do veículo abandonaram os pássaros e fugiram. Todos os filhotes são alimentados diariamente através de seringas e funcionários os mantêm aquecidos. Apesar de todo esforço, muitos poderão não sobreviver. Na natureza, cada ninho tem no máximo 4 filhotes. Portanto, foi identificado que foram violados mais de 50 ninhos de papagaio pelos traficantes só nessas 2 apreensões. O final do inverno e o início da primavera é o período de procriação das aves em geral. Os 44 professores da zona rural de Paranaíba discutem em greve se a prefeitura do município não devolver a gratificação que os servidores recebem desde janeiro de 2012. O valor é de 100% de acordo com o salário base de cada professor. A próxima reunião entre os professores e o prefeito está marcada para o dia 29 de setembro. O piso salarial deles é de R$ 1.910. Com essa crise, não vai ter como continuar a pagar essa gratificação, disse a secretária municipal de Educação. Apesar da última safra de soja em Mato Grosso do Sul ter sido recorde em produção, com boa colheita e ótima produtividade, a estimativa para 2017 e 2018 é que a safra seja de ajuste, com redução de 2% a menor, sendo produzidos 8 milhões e 300 mil toneladas, segundo a estimativa da AproSoja-MS. O lançamento do plantio da safra aconteceu na segunda-feira em Ponta Porã. O presidente da AproSoja, Cristiano Bortolotto, explicou que a última safra do estado foi de resultados excepcionais. A produção e a produtividade foram fora da curva. Portanto, agora, em 2017 e 2018, é uma safra de ajuste. Vamos fazer uma projeção de safra, precisamos projetar algo dentro da realidade possível que entendemos como viável. E os números que apresentamos consideramos viáveis, analisou o Bortolotto. Mesmo com a redução de produção, em 10 anos o volume de soja produzido nas lavouras aqui do estado saltou de 4 milhões e 800 mil para 8 milhões e 500 mil toneladas, crescimento de 74%. Com relação à produtividade, a projeção para o próximo ano é de redução de 3,7%, caindo de 56 sacas para 54 sacas por hectare. As ações da JBS foram destaque negativo na Bolsa de Valores na segunda-feira e registraram queda de 3,9%, o que representou uma perda de 955 milhões de reais em valor de mercado para a empresa. A desvalorização sofrida pelos papéis da JBS ocorre no primeiro pregão após o seu conselho de administração anunciar a escolha de José Batista Sobrinho, de 83 anos, o Zé Mineiro, fundador da JBS e pai dos irmãos Wesley e Joésia Batista, para a presidência da companhia. O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA, deputado federal mato-grossense Nilson Leitão, e a vice-presidente, deputada federal Tereza Cristina Dias, de Mato Grosso do Sul, se reuniram na segunda-feira com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e com o secretário da Receita Federal, Jorge Rachid. Na ocasião, os parlamentares pediram a prorrogação até 30 de dezembro do prazo de adesão ao Programa de Regularização Tributária Rural do FUNRURAL, estabelecido
na medida provisória 793, que é relatada pela deputada Tereza Cristina. O objetivo é que todos aqueles atingidos pela medida tenham tempo suficiente de aderir ao programa. Para a Tereza Cristina, a discussão do prazo é indispensável para que os produtores tenham maior segurança possível em relação à adesão. Para que todo mundo que quiser fazer a adesão, a faça com segurança e não declare a dívida antes de saber quanto deve, que não faça uma confissão de dívidas inadequada, destacou a vice-presidente da frente. Entre as principais mudanças que estão sendo propostas por meio de emendas à MP, estão a redução do valor de pagamento de entrada de 4% para 1% e a extensão do prazo para adesão ao programa do Fundo Rural de 29 de setembro para 29 de dezembro. A Associação Brasileira de Frigoríficos pediu ao governo uma aproximação com a Rússia para que o país aumente as importações de carnes do Brasil. Segundo o presidente executivo da Abrafrigo, Pericles Salazar, que aproveitou um evento em Moscou para se reunir com Sergei Yushin, presidente da Associação Nacional da Carne da Rússia, já que existem restrições do governo russo e também do brasileiro para a ampliação dos negócios. O presidente Michel Temer afirmou ontem que houve uma redução de 20% no desmatamento da Amazônia no último ano, no seu discurso de abertura da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, a ONU, ontem cedo, lá em Nova York. Ele declarou que o novo Brasil que está surgindo das reformas será mais aberto ao mundo. Temer citou que o desmatamento é questão que nos preocupa, especialmente na Amazônia. Nessa questão, temos concentrados atenção e recursos. Pois trago a boa notícia de que os primeiros dados disponíveis para o último ano já indicam a diminuição de mais de 20% do desmatamento naquela região. Retomamos o bom caminho e nesse caminho persistiremos, afirmou o Temer. Apesar de ontem amanhecer com o tempo aberto e sem previsão de chuva generalizada em praticamente todo o Brasil, o bloqueio atmosférico que está impedindo o avanço das frentes frias começa a dar sinal de enfraquecimento. Com isso, ao longo dessa semana, não se pode descartar a possibilidade que venham a ocorrer algumas pancadas de chuvas bem localizadas sobre as regiões produtoras aqui do Centro-Oeste e do Sudeste, bem como no Paraná. Porém, essas chuvas ainda não serão sinônimo de que o regime de precipitações já chegou e os produtores possam apostar no plantio, pois ainda serão chuvas muito irregulares e de baixa intensidade. Aos poucos, o tempo seco, que vem sendo destaque em todo o Brasil, vai sendo modificado por um período mais úmido, já que a primavera terá início nesta sexta-feira às 17h02, horário de Brasília. Para os produtores de soja, que já estão querendo plantar, a palavra-chave ainda continua sendo cautela. Os embarques de suco de laranja pelo terminal da Citrosuco no Porto de Santos ocorreram normalmente ontem, e apenas a área de refrigeração do produto está com os trabalhos suspensos após um vazamento de amônio no local. O problema ocorreu na noite de segunda-feira e foi totalmente controlado por volta das 10 da noite. 2 funcionários terceirizados ficaram feridos. A Citrosuco, uma das maiores empresas de suco de laranja do mundo, tem operações divididas em 47 unidades, sendo 4 fábricas, 29 fazendas, 3 operações de armazenamento, 5 terminais marítimos e 6 escritórios comerciais. A companhia, maior exportadora mundial de suco de laranja, tem clientes em mais de 100 países. Uma proteína artificial com ação inseticida poderá ser uma poderosa ferramenta de controle da mosca branca, praga que ataca culturas como as de soja, algodão, feijão e tomate. Ferramentas de biotecnologia têm permitido que cientistas da Embrapa Hortaliças, em Brasília, desenvolvam uma proteína formulada a partir da associação de outras duas, uma tóxica e outra pertencente a um begomovírus, micro-organismo transmitido pela própria mosca branca. De acordo com pesquisa da consultoria Spark Inteligência Estratégica, aumentou fortemente o uso de fungicidas protetores na safra 2016-2017, quando alcançou nada menos que 38% das áreas de soja. A adoção média desses produtos cresceu significativos 32 pontos percentuais desde a safra 2014-2015. Segundo o levantamento, a expansão da demanda pelos fungicidas protetores
ganhou força com o aumento da resistência da ferrugem asiática e consequente redução do desempenho dos fungicidas sistêmicos. O estado que mais fez uso dos produtos de contato foi o Rio Grande do Sul, 55% do total, seguido pelo Mato Grosso do Sul, 40%, Mato Grosso e São Paulo, 39%, Paraná, 34% e Goiás, 33%. O avanço dos fungicidas de contato sinaliza a preocupação do produtor em controlar a ferrugem e em combater a resistência do fungo causador da doença a produtos tradicionais, explicou o engenheiro agrônomo e sócio-diretor da Spark, André Malzoni dos Santos Dias. A pesquisa acrescenta que algum tipo de fungicida foi adotado em 98% das lavouras brasileiras. Em termos de mercado, as vendas de fungicidas significaram 33% do comércio de defensivos agrícolas no Brasil. Os agroquímicos movimentaram 9 bilhões e 600 milhões de dólares no ano passado. A Sementes Cepad é uma empresa do ramo de sementes de pastagem, atendendo Dourados e todo o estado com ótimos preços e condições de pagamento. A Cepad tem variedades de braquiárias Marandu, Piatã, Decumbens, MG4, MG5 e também os pânicos Aruana, Maçai, Mombaça e Rusizienses com ótimo preço e prazo para pagamento, com entrega imediata na sua propriedade rural. A Cepad é revendedora autorizada das sementes Alvorada, associada à Embrapa e à Unipasco. Sementes Cepad, Weimar Torres, esquina com Benjamin Constant, antiga Sementes Fandango. Fones 3422-3362 e 99972-1541. Fale com Celso ou Vinícius. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. O Ministério da Agricultura defendeu a viabilidade de orgânicos em Congresso de Agroecologia. A viabilidade da produção orgânica foi defendida pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento no 6º Congresso Latino-Americano de Agroecologia em Brasília. A coordenadora de Agroecologia e Produção Orgânica, Virgínia Mendes, explicou sobre um projeto desenvolvido pelo MAPA que forma núcleos de educação em universidades e em institutos federais, tendo a agroecologia como alternativa e a produção orgânica de alimentos como sistema possível de ser aplicado e difundido. Nós vimos trabalhando num projeto que fomenta núcleos de educação em agroecologia em universidades e institutos federais, apoiando a estruturação de núcleos dentro dessas instituições de ensino que trabalham a agroecologia de maneira transversal, levando para dentro da instituição a temática da agroecologia como uma alternativa e a produção orgânica como um sistema de produção possível de ser aplicado e difundido para a produção de alimentos. O interesse dos produtores por orgânicos é uma demonstração da viabilidade do projeto. O número de associações e de cooperativas cadastradas no Ministério neste segmento cresceu 198% desde 2013, passando de 6.700 unidades para 19.970 atualmente. O cadastramento de entidade organizada junto ao MAPA possibilita a venda direta dos produtos. Virgínia ressaltou que boa parte dos 1.500 trabalhos científicos que foram inscritos no Congresso são frutos dos núcleos de agroecologia. Houve uma interferência positiva nesse sentido, de se pensar a agroecologia dentro das instituições de ensino. O mesmo acontece na provocação que a gente vem promovendo dentro das instituições de pesquisa, Embrapa e instituições estaduais, que também vem desenvolvendo cada vez mais pesquisa em agroecologia e produção orgânica, com sistemas alternativos. A produção, o acesso do alimento orgânico ao maior número de pessoas, o crescimento das compras governamentais desses produtos para merenda escolar, hospitais e universidades dominaram as discussões durante os 3 dias de congresso. Para o Momento Agro, Sérgio Pastor. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível.
e o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Conide Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembar é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Semembar. Distribuidor exclusivo Sementes Agroséries. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Agradecendo a sua audiência, desejamos a todos uma ótima quarta-feira e marcamos um novo encontro amanhã a partir das 6 horas, se Deus quiser. E nos canais da Grande FM do YouTube e do Facebook, vocês podem assistir ao nosso programa. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.